Olá, boa tarde. Hoje, dia 11 de setembro de 2020, nosso projeto A Professora Quer Saber, dando início a mais uma entrevista. Hoje com a doutora Rafaela Valentim, que vai conversar conosco sobre como advogar em Portugal. E não somente em Portugal, né? A gente vai ter esse plus, né? Para falar sobre como as possibilidades sobre a União Europeia, né? Vamos conversar sobre tudo isso com a doutora Rafaela, que mora em Lisboa, é advogada, mestranda pela Faculdade de Direito de Lisboa e vem aqui hoje falar com a gente. Quero agradecer o nosso projeto, quero agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, agradecer a todos os nossos colaboradores e todas aquelas pessoas que todos os dias nos prestigiam. Essa semana a gente está com a nossa pauta alterada, porque tivemos o feriado 7 de setembro, para quem é de Portugal. Aqui nós comemoramos na segunda-feira, 7 de setembro, o dia da independência, né, do Brasil. E o Brasil que sempre teve esse laço, essa proximidade com Portugal, e a gente pode falar disso porque é um assunto que pertence aos dois países. E a gente vai receber daqui a pouquinho a doutora Rafaela, mas eu vou dar os informes também. Nosso projeto já fez mais de 70 entrevistas e o horário lá em Portugal está mais tarde e daqui a pouco ela está vindo. Nosso projeto já fez mais de 70 entrevistas e esse projeto continua, ele está forte. Nós, semana que vem, teremos a doutora Sandra falando daqui de um tema de muita importância, sobretudo nesse mês, né, de combate ao suicídio, mas é um tema que vai falar de homicídio, né, porque os homens matam suas mulheres. E também teremos um juiz federal, doutor Paulo Bueno, que vai falar com a gente, é um dos docentes da FATESG Fadisa, lá de São Paulo. Ontem nós tivemos o professor Cauê Ueso, foi uma live muito bacana, ele que também falou, né, do direito de defesa na seara penal. E a gente vai prosseguindo com forte. Como eu digo, né, os bons passam por aqui. Porque a gente tem, assim, grandes surpresas ainda, né, para vir aqui. Olá! Olá, doutora! Seja bem-vinda! Obrigada! Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui 5 horas. Em Portugal, que horas? 21 horas. 21 horas. Me perdoe roubar um pedaço da sua noite. Doutora, é um prazer tê-la aqui no nosso projeto. Esse projeto, que, como eu estava falando há pouco, é um projeto oficial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma universidade centenária. Na realidade, a universidade tem 110 anos. Nasceu com curso de veterinária e de agronomia, e hoje a gente tem, assim, dezenas e dezenas de cursos, inclusive o curso de direito, né, para o qual eu dou aula, e o curso de administração, para o qual eu dou aula também. E nós estamos aqui com esse projeto que já trouxe advogados, professores, juízes, desembargadores, serventuários da justiça, estudantes, médicos, terapeutas, CEO, empreendedores, e o objetivo é trazer pessoas que, de alguma forma, pela sua atuação profissional, possam colaborar com informações, com conteúdo, sobretudo nesse momento que a gente está, cada um no seu cantinho, né? Então, é um prazer tê-la aqui. Muito bem-vinda. Obrigada, professora, pela oportunidade. Eu tenho acompanhado os conteúdos da doutora, são realmente fantásticos, conteúdos de utilidade pública, conteúdos que são direcionados para a comunidade jurídica, mas não só. E eu achei a iniciativa da professora excelente. A professora quer saber. Eu achei fantástico o título, instigante, e o conteúdo de relevância social mesmo, que não é só voltado para a comunidade jurídica, mas para a comunidade acadêmica, para a sociedade como um todo. Hoje, claro, o nosso tema ele tem mais pertinência para a comunidade jurídica, mas eu tenho acompanhado outros temas, outras lives, e fiquei realmente feliz
em saber que uma pessoa com a senhora, com o currículo da senhora, com o saber jurídico da senhora, disponibiliza tempo e disponibiliza também o espaço para que questões de relevância sejam realmente compartilhadas. Parabéns, parabéns pelo projeto e obrigada pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com a doutora. Eu penso que há um problema técnico, eu não me vejo. Você não está se vendo, doutora? Não. Não? Não. Então, nós estamos te vendo a doutora perfeitamente. Está com uma blusa, acho que rosa forte, tem um quadro atrás, né? Tem muitos corações subindo na tela. Está normal para a gente. A doutora quer tentar sair e voltar? Para a gente está normal. Eu acho que a doutora é que habilita o vídeo aí, não? Não, tá? Nós estamos vendo a doutora perfeitamente. Tá tudo normal. Pois não. Se a doutora quiser experimentar sair e retornar, a gente também aguarda, não tem problema. E aí a gente faz o teste. Eu não vou interromper o vídeo, aí ele vai ficar salvo, tá? E aí pode sair e voltar, e aí a gente testa para ver se funciona de outra forma. Quer tentar? Eu vou tentar, sim. Um momento. Tá bom. Gente, um minutinho, doutora Rafaela tá voltando, tá? Vamos ver se ela... Doutora Rafaela pode tentar, ao invés de eu convidar a doutora pode pedir para participar, porque é o mesmo procedimento, e aí a gente habilita normal. Né? Vamos ver o que funciona melhor. Isso, olha, a doutora está pedindo. Isso, vamos ver. Vamos ver agora se a doutora se vê. Vamos lá. E aí, doutora, está se vendo? Não me vejo. O problema é com a técnica, mas não há mal. Vamos prosseguir. Peço desculpas. Doutora, perfeitamente. Está de óculos. E não tá, a imagem não está congelada, tá? A imagem está normal para gente. Não me vejo, mas aparece uma tela preta. Mas não é mal. Vamos ao tema. Isso que importa é partilhar informação com os colegas nesse espaço tão interessante que é a escola da doutora. Tá, estão dizendo aqui, ó, a imagem está ótima por aqui. Ótima, está boa para mim. Então vamos lá. Doutora Rafaela, nós somos países, né, irmãos, né? Nossos países são irmãos, nações irmãs, né? Nós temos uma história compartilhada, Brasil e Portugal. E é natural que os brasileiros se sintam muito à vontade em Portugal. Eu, por exemplo, amo Portugal, né? Quando eu estou em Portugal, estou em casa. A gente, não só pela língua, que a gente tem esse acolhimento, mas é uma comida que a gente se sente bem, é um clima que a gente se sente bem, e a gente tem essa paridade histórica com Portugal. E de uns tempos para cá, existe até um certo movimento de várias pessoas que querem morar em Portugal, sobretudo pela condição de segurança, né? Um Estado muito bem organizado, né? Eu já fiz curso na Universidade de Coimbra, e a gente consegue caminhar pelo país, né? De uma forma bem tranquila. Então, a gente vê até muitos posts, né, no Instagram, venha morar em Portugal. Mas quando a gente tem uma profissão, uma carreira, a gente sempre se pergunta, né? Eu vou morar em outro país, como é que eu vou como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou trabalhar? E, sobretudo, para nós que somos advogados, que fizemos todo um investimento de vida. Porque ser advogado, a gente não acorda assim, né? Tu acordei advogado. É um investimento, é uma carreira difícil, puxada. E algumas pessoas têm esse interesse de conhecer essa possibilidade de advogar em Portugal. Sobretudo porque Portugal também pertence, né, à União Europeia, e a gente tem, assim, né, brilha aos nossos olhos. Então, a doutora pode começar, de repente, explicando para a gente se é possível e como é possível advogar em Portugal? Palavra sua. Sim, obrigada. Então, realmente, a ideia de morar na Europa, ela traz um certo conforto, vamos dizer assim, pelas belezas, pela história e também pelo contexto social que possibilita uma vida mais segura. Mas, no que se refere ao exercício da advocacia, não há glamour. Não há glamour.
o exercício da advocacia é árduo, tal como é no Brasil. Que isso fique claro, há uma resistência por parte até mesmo dos possíveis clientes, quando deparam-se com um advogado de uma nacionalidade que não é a portuguesa, mas a possibilidade de exercer a advocacia para quem pretende migrar realmente tem sido um atrativo a mais. Mas eu costumo dizer que a decisão de migrar, ela não deve ser orientada tão somente pela possibilidade do exercício da advocacia. É prematuro determinar uma imigração tão somente por essa possibilidade. Eu sempre, quando abordo essa temática, eu gosto de já estabelecer essa premissa. É possível advogar? É, mas essa decisão, esse fato por si só, não deve ser o determinante para o processo de imigração, porque viver na Europa é interessante, sim, é confortável pela questão de segurança, sim, mas embora haja paridade, embora a língua seja um facilitador, embora a gastronomia em si seja convidativa e um pouco semelhante, se comparada a outros países da Europa, fato é que nós estamos num terreno novo e muitas vezes conhecido no âmbito profissional. Então, assim, eu estabeleço sempre essa premissa. A decisão de morar em Portugal não pode ser determinada tão somente pela possibilidade do exercício da advocacia. Não. Por outros motivos, sim, conjugado ao exercício também, mas não pode ser o fator determinante. Exercer a advocacia em Portugal, tal como no Brasil, está condicionada ao registro do profissional na Ordem dos Advogados de Portugal. E esse registro, para nós brasileiros, ele é feito mediante um requerimento, um processo administrativo que deve ser apresentado no Conselho Regional, que abrange o local onde esse profissional pretenda, eventualmente ou futuramente, exercer a sua atividade profissional. Então, veja bem, se eu pretendo trabalhar com Lisboa, à luz do regimento que trata da inscrição, eu tenho que direcionar o meu pedido para o Conselho Regional de Lisboa. E o que eu tenho que demonstrar para o Conselho Regional? Quais são os documentos? O que eu preciso apresentar? Obviamente, os documentos de identificação pessoal, estando nós fora do nosso estado de nacionalidade, passaporte, e o processo de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Isto porque eles têm aqui como premissa, na verdade, é um requisito que não haja condenação disciplinar, não haja dívida com referência às contribuições anuais, e eles querem saber do nosso histórico, quanto tempo de exercício, se houve ou não penalidade nesse período, se as contribuições estão em dia. Esse é o ponto. Para além disso, deve constar no nosso processo, ou então apresentarmos, no momento, a comprovação da nossa colação de grau, a comprovação da nossa formação profissional. Muitas vezes aconteceu comigo, a OAB do Rio, a nossa seccional, eu não sei se isso eu posso afirmar a nível nacional, mas Rio de Janeiro sim, no processo de requerimento nós já instruímos com a nossa comprovação da nossa colação de grau. Então isso já vai no processo. Para além disso, eu chamo a atenção dentro dos documentos que é necessário que apresentemos também o nosso número de identificação fiscal, aqui chamado de NIF, abreviado, é o nosso CPF no Brasil. É importante saber que esse número de identificação fiscal, ele é passível de inscrição independente do advogado ser residente ou não de Portugal. Isto porque há colegas nossos que pretendem advogar futuramente, mas já se antecipam e fazem a inscrição. Então, eles contratam um advogado, contratam um contabilista ou fazem por eles mesmos o processo de requerimento de atribuição de número de identificação fiscal. Para além da identificação fiscal, dentre os documentos, eu acho que vale a pena nós enfatizarmos aqui a necessidade de comprovarmos também a nossa residência legal em Portugal. É necessário que seja residente legal em Portugal. Do contrário,
é necessário que tenhamos, então, um advogado português, um advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, não necessariamente de nacionalidade portuguesa, que se responsabilize, seja o nosso patrono. Esse profissional, ele assinará uma declaração responsabilizando-se por receber as notificações da Ordem dos Advogados direcionada para este profissional que ainda não tem a residência legal em Portugal. Então, assim, dentre os documentos, eu penso que vale destaque esses dois, que são o número de identificação fiscal e a residência legal. No mais, são os documentos de identificação, se é casado, certidão de casamento, se é solteiro, a certidão de nascimento, ambos inteiro e teor. E todos esses documentos, eles devem vir legalizados. O que é isso? Eles devem ter apostila. Chama-se apostila de Haia. Era para conferir legalidade a um documento expedido fora do país, fora do Estado, fora de Portugal, mas no âmbito dos países que são signatários da Convenção de Haia a esse respeito. Então, a nível de documentação, não há complexidade. É um requerimento, administrativo. Temos que ter atenção que esse requerimento ele deve ser apresentado no Conselho Regional, no qual o advogado pretende fazer a sua vida profissional, nos termos do regulamento, exatamente essa é a abordagem, o local onde o advogado pretenda fazer a sua vida profissional. Ali ele apresenta o seu requerimento, que vai instruído com fotografia, cópia do passaporte, cópia da autorização de residência, do contrário, a declaração do advogado já inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, de que é o patrono desse advogado brasileiro, o número de identificação fiscal, o certificado criminal para comprovar que não há condenação penal, tanto no Brasil quanto em Portugal. Se porventura esse advogado tiver vivido em outros países, é necessário também que traga o certificado criminal desses países pelos quais, eventualmente, esse advogado tenha vivido. E aí, o requerimento leva em torno de 90 dias, não menos, vamos dizer assim, não menos do que 90 dias para apreciação. Apreciado, referido, é atribuído o número e pronto. Estamos nós habilitados a advogar em Portugal. E aí, temos várias curiosidades. Uma vez habilitado a advogar, vem a parte interessante da coisa. Porque de processo entendemos todos, e processo administrativo é exatamente isso. Cumprir requisitos de apresentar documentos e apresentar e esperar realmente a apreciação. E o que tem aí de, vamos dizer, de preocupante, de que merece melhor atenção, é essa questão da residência. Ou tem residência legal, ou então um advogado que já esteja habilitado, que não necessariamente seja de nacionalidade portuguesa, pode ser um outro advogado brasileiro, que apresente-se a outros advogados através de uma declaração como patrono. Uma vez inscrito, um fato que deve ser levado em consideração nesse projeto de exercer advocacia em Portugal é a despesa, é o planejamento financeiro, porque nós estamos iniciando uma carreira que nós já conhecemos, mas um espaço novo. Então, eu chamo os meus colegas, os nossos colegas, com relação a isso. É necessário um planejamento, porque para além da anuidade, há aqui uma obrigação legal de contribuição com a Previdência, com a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. E esse custo, ele deve ser considerado no nosso orçamento, ainda que a nível de planejamento, para verificar a viabilidade ou não. Porque inicia-se com 55 euros, salvo engano, e vai até 250 ou mais, a depender do escalão. E esse escalão, ele é aferido pelo tempo de inscrição. Aqui, nesse momento, há uma discussão efervescente a respeito dessa obrigatoriedade de contribuir-se com a Caixa de Previdência. Mas é certo que hoje é lei, nós temos realmente essa obrigação e quem não cumpre está em dívida. Se essa dívida vai ser executada, quando vai ser, não sabemos. Mas é importante considerar nesse planejamento que hoje há essa obrigatoriedade. Para além disso, eu chamo a atenção no que se refere a estar inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal para a possibilidade de advogar na União Europeia, mas não só.
Há países como Irlanda, por exemplo, que não integram a União Europeia, mas que possibilitam uma facilidade, vamos dizer assim, ao advogado estrangeiro que seja inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal. Nós hoje temos colegas nossos, eu falo colegas de forma geral, porque são advogados brasileiros, atuantes na Suíça, atuantes na Irlanda, atuantes na Espanha, em Portugal, França. E esse sim, eu penso que é o atrativo. Essa possibilidade de transitar profissionalmente no espaço europeu e não só. Se há algo que eu particularmente vejo como atrativo, é essa possibilidade, porque, como nós sabemos, no Brasil há um fluxo migratório muito grande para a Itália, para a Espanha, em razão da colonização, e essa possibilidade de advogar nesses países passa obrigatoriamente pela inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. Eu acho que esse é um ponto de interesse para muitos dos brasileiros que pretendam prosseguir a carreira profissional na Europa. A possibilidade de não apenas advogar em Portugal, mas em outros países, não apenas também do espaço econômico europeu, mas do continente como um todo. Esse realmente é um atrativo. E a nível de curiosidades, eu não sei, pelo menos para mim foi uma novidade, algo que chamou minha atenção, o fato do advogado poder praticar atos notariais. Aqui, o advogado ele pode reconhecer a assinatura, mas não apenas dos documentos, não dos documentos ou a autenticidade de cópias dos documentos que ele vá utilizar em processos, mas para a comunidade em geral. É uma possibilidade, é uma oferta de serviço. O advogado ele pode fazer conferência de cópias, ele pode autenticar documentos, ele pode reconhecer, né, nos termos da ordem jurídica brasileira, reconhecer a assinatura, reconhecer firma, ele pode certificar, nós podemos, né, certificar traduções, e aí sim nós temos um atrativo a mais no que se refere à prestação do serviço. Para além da atuação, tal como nós a conhecemos no Brasil, é possível aos advogados a prática de atos notariais, inclusive transferência de bens imóveis. Eu achei para mim foi uma novidade que eu achei realmente interessante a nível de reposicionamento profissional, contar com a possibilidade também da prestação desse serviço. Certo. Doutora, a gente percebe que a fé pública, né, que de uma certa forma a gente tem, ela é expandida, né, em Portugal, né, para esses atos notariais. Porque aqui a gente atua na advocacia extrajudicial, mas a gente tem a dependência do cartório para certas situações. Aí a gente já cresce um pouco em possibilidades, né, realmente é um atrativo. Eu estive na Ordem dos Advogados em Coimbra, nós estivemos lá visitando, fui ao Tribunal da Relação, fizemos um certo tour por esses ambientes, né, que o advogado costuma transitar em um momento que nós não estávamos estudando, para conhecer, e nós fomos muito bem recebidos, e até o presidente da casa, né, falou algumas dessas situações, mas existe também uma questão que eu gostaria que a doutora esclarecesse. É uma carreira que pode se prosseguir, como a doutora falou, porque já requer que ele seja advogado atuante no Brasil. Mas essa inscrição do Brasil, ela precisa permanecer, dada a condição de estrangeiro, ou ele pode adormecer aqui essa condição e ficar só atuando em Portugal, como advogado? Suspender, sim. Cancelar, eu confesso para a doutora que eu ainda não adentrei nesse aspecto. Eu não procurei saber e no regulamento que versa a respeito da matéria, não há previsão a esse respeito. Tanto é que nos documentos exigidos para a inscrição, consta que nós temos que comprovar a situação da inscrição naquele momento. Ela tem que estar em vigor naquele momento. A partir dali, eu conheço casos de suspensão. Agora, de cancelamento em definitivo, eu confesso para a doutora que eu não conheço casos nesse sentido, até porque
agora, com a possibilidade da prestação de serviço remotamente, estar inscrito no Ordem dos Advogados do Brasil, exercer a advocacia no Brasil, não há limites. É verdade. Né? E pois não, pode falar. O nível interessante de trabalho é eu pelo menos identifico na minha prática, é essa possibilidade de advogar tanto no Brasil quanto em Portugal. Porque muitas vezes, se não a maioria, os nossos clientes, eles são migrantes, eles são imigrantes brasileiros com pendências também no Brasil. Então, poder atender tanto no Brasil quanto em Portugal, eu penso que é uma vantagem. Eu, pelo menos, no âmbito da minha advocacia, no que eu pretendo fazer, eu utilizo muito a minha inscrição no Brasil, resolvendo questões de imigrantes brasileiros que vivem cá em Portugal, ou na Europa, em outros países, mas que têm pendências no Brasil. Então, assim, eu não acho vantajoso, se nós olharmos para a questão pelo olhar do empreendedorismo jurídico, cancelar a inscrição no Brasil. Eu penso que não. Mas a nível de documentos, a nível de exigência burocrática, é necessário que no momento da inscrição esteja realmente inscrito no Brasil. E no decorrer pode haver a suspensão. Agora, o cancelamento, eu confesso, doutora, que eu não me deparei com essa situação ainda. E com relação à área, doutora, a área advocatícia, porque aqui no Brasil, né, eu, por exemplo, sou advogada previdenciarista, e o meu colega de escritório atua em trabalho, o outro atua nas áreas cíveis, e a gente acaba se definindo por uma área. Essa questão de área, ela também é assim em Portugal? Essa especialização, existe essa atuação por especialização, ou ele é mais generalista, o advogado em Portugal? Olha, o advogado aqui, ele exerce a profissão, tal como no Brasil, e muitas das vezes, na área que ele tem mais afinidade e domina o conhecimento. Agora, a atribuição do título de especialista, ela está condicionada à conferência do título pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Um advogado aqui, para ser intitulado de especialista, ele tem que ter mais de 10 anos de prática naquela área e comprovar formação constante naquele segmento. Para além disso, esse requerimento, é feito um processo. Forma-se um processo, um requerimento apresentado ao Conselho Geral para que seja atribuído o título de especialista. Nesse requerimento, para além do currículo, é necessário expor casos concretos nos quais o advogado tenha militado, discutir em banca e há ainda uma prova oral. Ultrapassada essa fase, deferido o título, ele pode, então, intitular-se como um especialista. Do contrário, não. É advogado. Não é advogado especialista. Em nenhuma bem diferente aqui, né, no Brasil, né? Aqui as pessoas até se intitulam especialistas, às vezes, em áreas nas quais elas não têm, às vezes, nem formação. E nós sabemos disso, né? Eu tenho especialização em direito público, eu tenho especialização em direito previdenciário, eu estou com especialização em curso de extrajudicial. A gente vai acumulando especializações, mas a gente sabe que existem pessoas que se dizem especialistas e não têm sequer uma pós-graduação, né? A gente sabe disso que acontece no Brasil. É bem, bem diferente. Teve uma coisa, doutora, o que aconteceu, né, quando nós estávamos em Lisboa, foi que nós fomos recebidos pela presidente do tribunal. Na época, não sei se ainda é até hoje, era a doutora Isabel. E ela nos recebeu, mostrou tudo, conversou conosco muito tempo. Nós fomos um grupo, né, de vários advogados e vários magistrados, então nós fomos muito bem recebidos. E ela falou algo que me chamou muita atenção. Ela falou que a solenidade para o advogado em Portugal, ela é muito diferente do Brasil. O Brasil, apesar de exigir para os homens terno e gravata, e para as mulheres um certo
uma veste mais habillé, mais algo assim, mais formal. Em Portugal, exige-se a indumentária. E aí isso chamou atenção, porque a gente só usa isso em sede de repulso, e às vezes em sustentação oral. A gente não circula assim aqui no Brasil. Doutora, pode dar uma palavrinha sobre isso? Sim, a veste talar, né? A veste talar, beca para os advogados e toga para os juízes. É obrigatória a utilização sempre que o advogado pretender estar como juiz. Seja em audiência, aqui chamada conferência, ou em julgamento, seja na tentativa de despachar. É fundamental, é imprescindível, não se despacha, não se fala com o juiz, não se pretende fazer uma audiência ou uma conferência sem que porte a veste talar. Agora, vale dizer que, pelo menos no âmbito do direito de família, em conferências de paz, naquelas que se pretende a conciliação, é da mesma forma, necessário, mas acontece de muitas vezes essa formalidade ser dispensada, a depender do tribunal que se esteja. Mas a regra é portar a veste talar e, se for fazer audiência, sim, de forma absoluta, tem que utilizar. Na verdade, doutora, a advocacia aqui, ela é muito respeitada. O advogado, tal como o contabilista, né, que nós conhecemos contador, são pessoas de distinção na sociedade. Jamais um cliente vai perguntar se a advogada tem doutorado para chamá-la de doutora. O que acontece no Brasil. Muito, muito, né? Uma resistência. Inclusive, doutora, se me permite, desculpa a interrupção, aqui no Brasil existe um certo litígio, né, entre a comunidade acadêmica e a comunidade, né, dos profissionais, dos operadores de direitos, porque vivem dizendo, eles não poderiam se utilizar do título porque não tem doutorado. E a gente, às vezes, não tem nem um e-mail recebido, quando a gente envia um e-mail profissional, que a gente utiliza o doutora, para uma comunidade acadêmica, às vezes ele é mal visto. Ela não tem doutorado, ele não tem doutorado, ele está se utilizando de um título que foi por decreto imperial. E aí existe essa guerra aqui, né? Eu sei, eu vivenciei por mais de uma década, e eu acho curioso, e eu costumo, quando esse assunto é um assunto que me incomoda, não por vaidade, mas porque exterioriza uma desvalorização à advocacia. Eu vejo dessa forma. Porque uma pessoa dessa, ela jamais pergunta a um juiz, a um magistrado, se ele tem doutorado para chamá-lo de doutor. Mas ao advogado, essa pessoa exige o título de doutorado para ser chamado de doutor. Então, assim, nós vivemos um momento de atenção com relação à advocacia, eu falo do Brasil, no que se refere à valorização da nossa profissão. Aqui, a valorização da advocacia é uma realidade, que vai desde o pronome de tratamento, a vestimenta e o olhar do Estado para a advocacia. Não se fala com o advogado aqui chamando de doutor, doutora Rafaela, não. Senhora, doutora, fulano de tal. Não dirige-se ao advogado sem chamá-lo de senhor doutor. De igual forma, ao médico, ao contabilista. E isso, na verdade, exterioriza, a meu sentir, o respeito, a deferência pela profissão. O que eu não vejo no Brasil e muito me incomoda, e eu volto a dizer, não por vaidade para querer ser chamada de doutora, mas porque, na verdade, quando o doutora ele é questionado, a pessoa, sem querer, ou talvez por um processo histórico longo, ela vem demonstrando um certo desprezo à advocacia. E isso muito me incomoda. Não é o chamar ou não de chamar de doutora, mas o desprezo, o desrespeito velado com relação à advocacia. Aqui, advogado é senhor doutor, senhora doutora. Para começar por aí. A doutora esteve em tribunal e viu que é necessário, para estar com o juiz, vestir a veste talar. Ali já identifica que nós estamos ali operando o direito. E isso é importante destacar. Para além disso, eu penso, porque eu olho muito essa questão da valorização da advocacia, porque na subseção a qual eu estou inscrita, é a 52ª, do município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, houve um trabalho, e ainda há, muito forte no sentido da conscientização
da valorização da advocacia. E eu passei a olhar para essa temática com uma certa atenção e fazer comparação. E eu comecei a ver o pronome de tratamento. Não se chama advogado, você chama-se de senhora, senhor, doutor. E a vestimenta, o advogado porta-se, visualmente, ele é distinto dos demais. Ele está em paridade com o magistrado e também com o magistrado do Ministério Público, que são os promotores, aqui nós não chamamos de promotores, são magistrados do Ministério Público. Então, eu acho que são situações, na verdade, são fatos que vêm a configurar, vêm materializar a deferência devida à advocacia. Para além disso, quando eu olho o Estado português conferindo ao advogado a possibilidade de prática de atos notariais, eu também vejo por parte do Estado um olhar de deferência, um olhar de respeito, conferindo relevância à advocacia. Então, isso uniformiza na sociedade a deferência e o respeito ao advogado. Eu vejo dessa forma e eu tenho conversado com colegas a esse respeito. Não é o ser ou não chamada de doutora, é a exteriorização do desrespeito à profissão, que parte tanto da sociedade, da comunidade acadêmica, um absurdo, porque nós estamos diante de possíveis futuros doutores, advogados, independente de ter ou não doutorado, e mais ainda do Estado, que muitas vezes é omisso no que se refere à defesa das prerrogativas nossas, dos advogados. Eu costumo abordar essa temática sob esse viés, porque eu sou uma estudiosa do direito, mas também das relações que envolvem os operadores do direito na sociedade, a nossa importância para a sociedade. Isso parte da sociedade, isso parte do operador do direito, mas isso também deve partir do Estado. Se a doutora me permite, uma outra curiosidade que eu acho que vale a pena partilhar com os nossos colegas, que aqui em Portugal não há defensoria pública. O hipossuficiente financeiro, ele dirige-se a um órgão do governo chamado Segurança Social, apresenta a situação, informa que pretende, que precisa de uma assessoria jurídica, seja para aconselhamento, seja para defesa em tribunal, e a Segurança Social contacta a Ordem dos Advogados, que nomeia um advogado daquela região para ser o advogado daquela pessoa. Então, o que acontece? Há um projeto de acesso ao direito aos tribunais, há um programa da Ordem dos Advogados, é um programa visto como... ele tem 3 faces, a Ordem dos Advogados, o Sistema de Segurança Social de Portugal, que facilita essa análise da condição financeira, da verificação da hipossuficiência, e também o Estado, por sua vez, que custeia. E isso é mais um movimento do Estado no sentido da valorização da advocacia. É interessante para a gestão da carreira, sim, porque é mais uma possibilidade de trabalho, mas também exterioriza o respeito à advocacia. Ela é um braço do Estado naquele momento para cumprir diretrizes internacionais do acesso ao direito, do acesso ao tribunal. Foi uma das curiosidades, vamos dizer assim, que eu me deparei, que eu acho que vale a pena partilhar com os colegas. Com certeza. Voltando a essa sua fala, doutora, do respeito, né, eu percebi isso dentro da instituição, né, de ensino. E dentro da universidade, a gente se refere ao professor como professor doutor. Como a gente vê os estudantes da instituição com as vestes oficiais da universidade. Eu, inclusive, estive no inverno, né? A gente vê eles com aquelas capas enormes, com as vestes completas. Eu estive na loja, inclusive trouxe algumas coisas, porque a gente vê que há todo eles estão imbuídos da responsabilidade do que o ensino que eles estão se submetendo vai trazer para eles socialmente. Eu percebi isso muito claro. E outra coisa que eu percebi é a questão de o quanto da reverência ao ensino, à educação. Quando se está em sala de aula, o professor tem uma palavra de tanta propriedade que não há essas interrupções, e essa brincadeira, e toda hora levanta. É um ambiente
de sacerdócio, um ambiente muito sério. Então, eu percebi isso também dentro da ordem dos advogados, percebi isso no trato com as pessoas, que por mais até que nos tratassem assim com uma certa leveza, por entender que nós brasileiros temos um certo, né, caráter mais, às vezes, mais sério, e eles, às vezes a gente percebia que eles não sabiam nem como interagir, porque a gente, às vezes, é informal até demais. E isso, às vezes, prejudica, né? Não sei se eu estou errada, doutora, me corrija, por favor, se eu tiver. Absolutamente correta. A advocacia é um sacerdócio e visto como tal desde a vida acadêmica. Pretendeu ser advogado, há sobre si a responsabilidade, que ela é vista na vestimenta, vamos dizer assim. Muda completamente. Mas eu ouso dizer que em Coimbra isso é mais presente. Aqui na Universidade de Direito de Lisboa, que é onde eu transito por conta do meu mestrado, essa veste ela é utilizada normalmente em cerimônias. Não é diariamente, mas Coimbra não. Eu sei que Coimbra é realmente uma situação. Início do ano, aqui sim, cerimônia de queima de faixas, colação de grau, sim, mas no âmbito acadêmico, no dia a dia acadêmico, não é uma realidade tão constante como Coimbra. Mas, a nível de Portugal, vale ser dito, é realmente uma formalidade, a deferência à profissão começa desde o momento que escolhe cursar, escolhe fazer a licenciatura em Direito. Eu tenho colegas que são advogados, tenho colegas que são estudantes de Direito, e no bate-papo informal, a gente observa, é um sacerdócio que realmente é exercido por vocação e vai desde a sala de aula para a vida fora, extra-acadêmica. Muda completamente o posicionamento. E eu achei isso muito bonito. Eu achei realmente... a ideia que a advocacia tem que passar é essa. Eu não quero aqui dizer que a nossa informalidade seja um defeito. Não, não é isso. Faz parte da nossa cultura, a informalidade. Mas eu penso que há tempo ainda que nós devemos resgatar um pouco de formalidade mesmo, para que a advocacia possa vir a ser respeitada além dos muros forenses. Quando eu penso em advocacia, eu penso em resgatar, em levar, na verdade, para o Brasil, o que eu vejo aqui de respeito, de deferência, de distinção à figura do advogado. De fato, doutora, eu tenho esse comentário de forma contínua dentro das minhas salas de aula. E eu dou aula para um núcleo de prática jurídica, que é onde a gente tem aquela prática simulada, o estágio é desenvolvido ali na universidade, que eu dou aula na Universidade Federal, dou em outras, mas nessa, essencialmente, que eu trabalho diretamente também com o núcleo de prática jurídica, a gente faz, inclusive, devido a um convênio que a gente tem com a diocese do local, né, de Nova Iguaçu, a gente faz o atendimento às pessoas. Pessoas que vão até lá para receber aquele primeiro atendimento, para fazerem um acordo, que será validado depois e tudo mais, que será homologado. Então, eu estou continuamente conversando com os alunos, você não pode atender uma pessoa com uma roupa imprópria, você não pode, eu tenho inclusive o cuidado de, eu coloco sempre meninos e meninas para fazer atendimento conjunto, para que não gere depois qualquer suspeição, atender só a moça ou só o rapaz, a roupa, e já tive que barrar, sabe? Porque chegou de shortinho para atender, eu falei, não vai atender, não vai ter aula, não vai ser, sabe? Mas eu sempre vi, falei, mas não vai entrar, me desculpe, mas não vai participar do núcleo de prática jurídica, você não vai se portar numa prática de advocacia, ainda que você seja estudante, mas não vai com essa roupa. E daqui a pouco apareceu vestido com uma calça comprida. Mas voltou comportada, sabe? Então, assim, eu posso até passar por chata, mas no núcleo de prática jurídica não vai entrar daquele jeito. Então, assim, doutora, a hora da gente voa. Estamos 43 minutos aqui. Quando a prosa é boa... Bom, voltando a esse episódio que a doutora vivenciou, parabéns. Eu acho que passa pela educação. Temos que educar
os estudantes de direito, da mesma forma que temos que educar a sociedade como um todo no que se refere ao dever de respeito à advocacia, porque eu penso que ainda há tempo de modificarmos esse olhar desrespeitoso que muitas vezes se revela para a advocacia, e muitas vezes esse olhar desrespeitoso, na verdade, é um reflexo de uma atitude do operador de direito que não se porta como tal. E aí é pela vestimenta. Então, a doutora não foi chata quando a doutora impediu. A doutora educou, a doutora aplicou educação. Não é assim que se porta. Não condiz com a dignidade da profissão a sua vestimenta. E isso tem que ser realmente, dizem, né, que o óbvio tem que ser dito. Então, é verdade. É verdade. Até porque não vai adentrar as portas do fórum com aquela roupa. Não pode. Então, por que dentro do ambiente acadêmico quer se portar daquele jeito? Por que está levando tanto na brincadeira? Então, assim, foi difícil, mas eu falei, eu sou daquela política, sabe, doutora? É melhor ficar vermelha na hora do que amarela a vida inteira. Então, o que tem que falar, eu falo. Sabe? Então, parabéns, doutora. Muito bom. Eu quero registrar aqui que é certo que as pessoas às vezes não podem ficar o tempo inteiro nas lives, né? Mas estão passando por aqui vários colegas, vários advogados, vários professores. Agora entrou a doutora Regina, entrou a doutora Arleide, que é responsável, que é diretora da FATESG, que é reitora lá, e ela está com essa indicação de docentes nessa parceria conosco. Ontem o professor Cauê foi da FATESG para a DISA, e a gente tem se falado bastante. Quero agradecer a todos que eu consigo ver e outros eu não consigo. Mas, como a gente já está caminhando para o nosso, né, espaço final, já estamos em 45 minutos, eu já quero agradecer imensamente, doutora, pela sua vinda aqui. Quero dizer que a doutora foi, assim, um grande achado na minha vida, porque me proporcionou sanar. Ainda que eu já tenha ido a Portugal, ainda que eu já tenha estado em uma universidade de Portugal, mas situações relacionadas ao dia a dia da advocacia que a gente só sabe se alguém que vivencia possa passar para a gente. Então, quero agradecer muito a doutora. Quero perguntar já imediatamente se eu posso salvar a live e disponibilizar. Sim, doutora. Não sei. Por favor, fique à vontade. Então, vou devolver a palavra para as suas alegações finais, como a gente costuma dizer aqui. E a doutora pode usar, a doutora tem 5 minutos para usar o seu tempo com as informações ou a palavra que a doutora achar pertinente nesse momento. Quero agradecer também a sua universidade, porque sei que ela tem feito um trabalho de escola, de brilhantismo, porque a doutora é muito bem preparada e está representando também aqui o seu mestrado de forma brilhante. Então, a palavra é sua, doutora, para finalizar. Obrigada, doutora. Obrigada pela oportunidade de estar no vosso espaço. Eu, além de agradecer a oportunidade, eu volto a parabenizá-la. Eu acho que não só a comunidade jurídica, como a sociedade como um todo, carece de espaços como o da doutora, que compartilha experiências, compartilha informações, que realmente é um projeto de interesse social mesmo. Então, as minhas palavras são de agradecimento. Com relação aos colegas que pretendam eventualmente esclarecer outras questões que porventura não tenham sido expostas, eu estou à disposição. Se a doutora quiser e puder disponibilizar o meu e-mail, pode disponibilizá-lo, porque há dúvidas de caráter pessoal que numa exposição de 45 minutos talvez não tenham sido esclarecidas. Então, se houver, porventura, algum colega com dúvida, eu estou à disposição para saná-las. Dizer que a advocacia, ela não é glamurosa, mas é uma profissão relevante e que traz muita felicidade em poder exercê-la além fronteiras. Eu penso que o olhar tem que ser esse, um olhar maduro, um olhar consciente, o prosseguimento de uma carreira. Recomeçar, não, é prosseguir, ok, mas no que se refere à organização jurídica administrativa, no que se refere à própria legislação, nós estamos começando. Então, o esforço de estudo, ele é constante, ele tem que fazer parte do planejamento de quem pretende exercer a advocacia em Portugal.
e a possibilidade de advogar além fronteiras, e aí eu falo além de Portugal, realmente é um atrativo e que eu sempre enfatizo, porque viabiliza a nossa conexão. Nós vivemos num mundo globalizado e o direito também globalizou-se. E nós, enquanto operadores de direito, não podemos ficar na inércia. Eu trabalho com imigração e nacionalidade e relações familiares transnacionais. Eu estou situada em Portugal, mas eu atendo o Brasil. Então, eu penso que o olhar do colega no Brasil também tem que ser esse. Até mesmo à luz do empreendedorismo jurídico, é pensar como se mover, como se posicionar num mundo que está cada vez mais conectado e que o direito não fica para trás. Então, eu parabenizo, agradeço e enfatizo que é necessário realmente estarmos sempre em conexão, e a doutora tem um papel fundamental porque disponibilizou, além do espaço, o tempo da doutora para servir a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica, a sociedade como um todo. Obrigada. Nossa, a gente que agradece, e existe um sociólogo, né, um Erich Beck, que ele diz que a sociedade, ela não se transforma, na realidade ela está se metamorfoseando, né? E a gente sabe disso. As alterações que temos vivenciado atualmente, essa pandemia prova disso, a gente tem que se refazer a todo instante. E não dá para pensar a advocacia com aquele olhar dos primórdios. Porque agora nós estamos... A internet está aí para provar. A doutora está em Portugal, nós estamos no Brasil. Quem é que vai nos assistir depois que isso for postado na internet? O mundo. O mundo. Então, essas informações, elas precisam estar sempre calcadas em seriedade, e por isso eu digo sempre que os bons passam por aqui. Então, com seriedade, porque essas palavras, elas vão se perpetuar. As pessoas que assistirem depois vão ter oportunidade de vivenciar esse momento, ainda que ambiente tardio. E isso é a magia da tecnologia, né? Essa é a oportunidade que a gente tem. A gente, assim, se perpetuar na história, né? Quantos anos essa gravação vai ficar? Quantas pessoas daqui para a eternidade vão ver, né? Então, doutora, gratidão imensa. Eu fiz a nossa foto oficial e quero deixar as portas abertas, inclusive quando a doutora estiver aqui no Brasil, venha nos visitar, venha visitar a universidade, faço questão de fazer um tour com a doutora lá no campus, mostrar aquela beleza, são 3.024 hectares, faço questão, venha conhecer, venha partilhar conosco o seu saber jurídico e venha falar mais, porque a gente aprendeu muito hoje aqui. Muito obrigada. A gente vai encerrar, porque eu tenho muito medo que o Instagram derrube e a gente não consiga salvar. Tá ok? Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada eu. Fica com Deus. Obrigada, igualmente.